Você sabia que milhões de brasileiros acima dos 60 anos estão colocando suas vidas em risco todos os dias ao consumir frutas que consideram saudáveis? Enquanto você lê isso, alguém está sofrendo um AVC não por causa de fast food, cigarro ou sedentarismo, mas por causa de uma simples banana consumida no horário errado, ou um copo de suco de laranja tomado junto com o medicamento para a pressão. A parte mais assustadora é que ninguém os avisou sobre esse perigo silencioso que se esconde atrás da aparente inocência das frutas. Fique comigo até o final, porque também revelarei 10 alimentos naturais incríveis para fortalecer sua saúde na terceira idade. Olá, eu sou a doutora Roberta Andrade, neurologista com mais de 20 anos de experiência tratando pacientes da terceira idade. Durante minha carreira, presenciei centenas de casos de AVC que poderiam ter sido evitados se os pacientes soubessem como o envelhecimento altera drasticamente a forma como nosso corpo processa determinados alimentos. Hoje vou compartilhar com você informações vitais sobre 9 frutas que, embora sejam consideradas saudáveis, podem representar riscos sérios para quem tem mais de 60 anos. Não se trata de criar pânico, mas sim de fornecer conhecimento que pode literalmente salvar vidas e preservar a independência de nossos idosos. 1. Bananas, a bomba de potássio silenciosa. Como neurologista, uma das coisas que mais me preocupa é ver como hábitos aparentemente inocentes podem se transformar em gatilhos para tragédias. As bananas exemplificam perfeitamente essa situação. Durante décadas, foram promovidas como o lanche perfeito, práticas, nutritivas, ricas em potássio e supostamente benéficas para o coração. Mas após os 60 anos, essa fruta amarelinha pode se transformar numa verdadeira armadilha metabólica. O que acontece é que nossos rins, com o avançar da idade, perdem gradualmente sua capacidade de filtração. A taxa de filtração glomerular, que mede a eficiência renal, declina naturalmente cerca de 1% ao ano após os 40 anos. Aos 70 anos, muitos idosos já perderam 30% da função renal original. Quando combinamos essa redução com medicamentos comuns como inibidores da ECA, captopril, enalapril, diuréticos poupadores de potássio ou mesmo anti-inflamatórios, criamos um ambiente propício para hipercalemia, excesso de potássio no sangue. Uma banana grande contém aproximadamente 450 mg de potássio. Para um idoso com função renal comprometida, isso pode ser suficiente para elevar perigosamente os níveis sanguíneos deste mineral. O potássio em excesso afeta diretamente o sistema de condução elétrica do coração, podendo causar arritmias que predispõem à formação de coágulos. Esses coágulos, ao atingirem as artérias cerebrais, causam um AVC isquêmico. Lembro-me vividamente do caso do Sr. Antônio, 68 anos, aposentado da construção civil. Ele desenvolveu o hábito de comer 2 bananas diariamente após começar a tomar losartana para hipertensão. Durante meses, sentia-se bem, até que uma manhã sua esposa o encontrou confuso, com fala arrastada e fraqueza no lado esquerdo do corpo. Os exames revelaram níveis de potássio de 6,2 mcrl, normal até 5,0, e um pequeno coágulo bloqueando uma artéria cerebral. Orientações práticas. Limite o consumo a meia banana por dia. Prefira consumir pela manhã, nunca antes de dormir. Sempre combine com proteína, iogurte natural, castanhas. Se toma medicamentos para pressão, monitore regularmente os níveis de potássio. Evite bananas muito maduras, que concentram mais açúcar e potássio. 2. Uvas, bombas de açúcar concentrado. As uvas representam outro perigo subestimado para a população idosa. Sua doçura natural mascara uma concentração significativa de açúcares simples que podem desencadear uma cascata inflamatória nos vasos sanguíneos envelhecidos. Com o envelhecimento, nossa sensibilidade à insulina diminui progressivamente. O pâncreas precisa produzir mais insulina para processar a mesma quantidade de glicose, um fenômeno conhecido como resistência insulínica. Quando consumimos uvas, especialmente as variedades sem sementes muito doces, ocorre um influxo rápido de frutose e glicose na corrente sanguínea. Esse pico glicêmico provoca uma resposta inflamatória nas células endoteliais, o revestimento interno dos vasos sanguíneos. A inflamação crônica dessas células é um dos principais mecanismos de desenvolvimento da aterosclerose acelerada. As artérias se tornam mais rígidas, estreitas e propensas à formação de placas.
No cérebro, onde os vasos são particularmente delicados, essa inflamação pode causar microlesões que servem como pontos de nucleação para coágulos. Estudos recentes demonstram que picos glicêmicos repetidos aumentam os níveis de proteína C reativa, interleucina, 6 e outros marcadores inflamatórios. Em idosos, esses marcadores permanecem elevados por períodos mais longos, mantendo um estado protrombótico, favorável à formação de coágulos. A Dona Maria, 75 anos, professora aposentada, desenvolveu o hábito de consumir uma tigela generosa de uvas como lanche da tarde. Acreditava estar fazendo uma escolha saudável, substituindo doces industrializados. Após alguns meses, começou a apresentar episódios de visão turva e pequenos lapsos de memória. Uma investigação revelou picos glicêmicos significativos e sinais de inflamação vascular que culminaram em um AIT, ataque isquêmico transitório. Orientações práticas. Limite a 10, 15 uvas pequenas por porção. Nunca consuma com estômago vazio. Combine sempre com proteína, queijo branco, amendoim. Evite uvas passas, que concentram ainda mais açúcar. Monitore a glicemia se for diabético ou pré-diabético. 3. Abacaxi, o trio perigoso, ácido, açúcar e enzimas. O abacaxi apresenta uma combinação única de riscos para idosos. Além do alto teor de açúcar, 16 gramas por xícara, contém bromelina, uma enzima proteolítica que pode interferir na coagulação sanguínea, e possui alta acidez, que pode causar refluxo gastroesofágico silencioso. A bromelina, embora tenha propriedades anti-inflamatórias benéficas em pessoas jovens, pode ser problemática para idosos que já utilizam anticoagulantes. Esta enzima reduz a agregação plaquetária e prolonga o tempo de sangramento. Em combinação com medicamentos como a AS, clopidogrel ou varfarina, pode predispor tanto a sangramentos quanto, paradoxalmente, a fenômenos tromboembólicos por desequilíbrio no sistema de coagulação. O refluxo gastroesofágico, comum em idosos devido ao enfraquecimento do esfíncter esofágico inferior, pode ser exacerbado pelo consumo de alimentos ácidos como o abacaxi. O refluxo noturno pode causar microaspirações, alterações na pressão intratorácica e hipossemia intermitente durante o sono. Essa hipossemia, mesmo que sutil, compromete a oxigenação cerebral e pode desencadear eventos vasculares durante as primeiras horas da manhã, quando o risco de AVC é naturalmente maior. Mecanismo fisiopatológico detalhado. O abacaxi consumido à noite pode iniciar um ciclo vicioso. O ácido causa refluxo, que leva à microaspiração, resultando em hipossemia intermitente. O cérebro, já com menor reserva vascular devido à idade, responde com vasoconstrição compensatória. Durante as primeiras horas da manhã, quando a pressão arterial naturalmente se eleva, fenômeno conhecido como morning surge, essa combinação pode romper placas ateroscleróticas instáveis, desencadeando trombose. Orientações específicas. Consuma apenas pequenas quantidades durante o dia. Evite completamente 4 horas antes de dormir. Se tem refluxo, elimine da dieta. Monitore sintomas como azia noturna ou tosse matinal. Pacientes anticoagulados devem evitar consumo regular. 4. Melancia, o paradoxo da hidratação. A melancia ilustra perfeitamente como alimentos aparentemente benéficos podem ter efeitos adversos em organismos envelhecidos. Embora seja 90% água, possui propriedades diuréticas que podem levar à desidratação paradoxal em idosos. O mecanismo diurético da melancia está relacionado ao seu conteúdo de citrulina, um aminoácido que é convertido em arginina no organismo. A arginina promove a síntese de óxido nítrico, que além de ser vasodilatador, estimula a diurese. Em pessoas jovens, esse efeito é compensado facilmente. Em idosos, especialmente aqueles que já utilizam diuréticos prescritos, pode resultar em depressão de volume significativa. A desidratação em idosos tem consequências graves para o sistema cardiovascular. O volume sanguíneo reduzido leva ao aumento da viscosidade sanguínea e da resistência vascular periférica. O coração precisa trabalhar mais para manter a perfusão cerebral. Durante a noite, quando a produção de hormônio antidiurético naturalmente diminui, a combinação de diuréticos prescritos com o efeito da melancia pode causar hipotensão severa e redução crítica do fluxo sanguíneo cerebral. Caso clínico detalhado.
O Sr. João, 78 anos, hipertenso controlado com hidroclorotiazida, desenvolveu o hábito de consumir grandes quantidades de melancia nos dias quentes de verão. Uma noite, acordou com intensa sede e vertigem. Ao tentar levantar-se, caiu devido à hipotensão ortostática. Na emergência, apresentava sinais de desidratação severa, eletrólitos alterados e evidências de hipoperfusão cerebral que resultaram em um pequeno infarto lacunar. Monitoramento e prevenção. Pese-se diariamente se consome melancia regularmente. Observe sinais de desidratação, sede excessiva, urina escura, tontura. Monitore a pressão arterial, especialmente a ortostática. Se usa diuréticos, reduza a quantidade de melancia. Mantenha ingesta adequada de eletrólitos. 5. Laranjas, interações citotóxicas complexas. As laranjas e outras frutas cítricas contêm furanocumarinas, compostos que inibem potentemente as enzimas do citocromo P450, particularmente a CYP3A4. Essa enzima é responsável pelo metabolismo de mais de 50% dos medicamentos prescritos, incluindo estatinas, bloqueadores de canais de cálcio, anticoagulantes e antihipertensivos. Quando essas enzimas são inibidas, os medicamentos se acumulam no organismo, atingindo concentrações tóxicas ou, alternativamente, podem ser metabolizados por vias alternativas que produzem metabólitos ativos em concentrações imprevisíveis. Em idosos, cuja função hepática já está naturalmente reduzida, esse fenômeno é particularmente perigoso. Exemplo clínico específico. A ingestão de suco de laranja com amlodipino, bloqueador de canais de cálcio, pode resultar em hipotensão severa e bradicardia. Já com varfarina, pode tanto potencializar quanto antagonizar seu efeito, tornando o controle da anticoagulação extremamente instável. A dona Carmen, 71 anos, que tomava simvastatina para colesterol, desenvolveu rabdomiólise, destruição muscular, após manter o hábito de beber suco de laranja no café da manhã junto com o medicamento. Os níveis da estatina se acumularam a ponto de causar toxicidade muscular severa, comprometendo sua função renal e predispondo a eventos cardiovasculares. Protocolo de segurança. Mantenha intervalo de pelo menos 4 horas entre citros e medicamentos. Se usa estatinas, evite completamente ou consuma com supervisão médica. Monitore sinais de toxicidade medicamentosa, fraqueza muscular, alterações digestivas. Prefira outras fontes de vitamina C, acerola, goiaba, kiwi. Pacientes anticoagulados precisam de monitoramento mais frequente do INR. 6. Maçãs, a armadilha glicêmica mascarada. As maçãs modernas, especialmente as variedades comerciais como Fuji e Gala, foram geneticamente selecionadas para máxima doçura, resultando em frutas com índice glicêmico mais elevado que suas ancestrais. Uma maçã grande pode conter até 25 gramas de açúcar, principalmente frutose. A frutose, diferentemente da glicose, é metabolizada exclusivamente pelo fígado. Em idosos, cuja função hepática está naturalmente reduzida, grandes quantidades de frutose podem sobrecarregar este órgão, levando a esteatose hepática não alcoólica e resistência insulínica hepática. Isso resulta em maior produção de glicose durante os períodos de jejum e desregulação dos triglicerídeos. Mais preocupante ainda é o fenômeno da glicação avançada. Os açúcares em excesso se ligam às proteínas vasculares, formando produtos finais de glicação avançada, AIDS, que são altamente inflamatórios e danificam permanentemente os vasos sanguíneos. No cérebro, os AIDS se acumulam nas artérias de pequeno calibre, predispondo a infartos lacunares, pequenos AVCs que podem passar despercebidos mas causam deterioração cognitiva progressiva. Caso de demência vascular. O Sr. Roberto, 74 anos, tinha o hábito de consumir 2 maçãs doces diariamente. Ao longo de 5 anos, desenvolveu múltiplos infartos lacunares silenciosos, detectados apenas quando começou a apresentar sintomas de demência vascular. A análise retrospectiva mostrou padrões glicêmicos instáveis que contribuíram para o dano vascular cumulativo. Estratégias de redução de risco. Escolha maçãs mais ácidas, Granny Smith, verde. Sempre consuma com a casca, maior teor de fibras. Combine com proteína ou gordura saudável.
Evite sucos ou maçãs processadas. Monitore a hemoglobina glicada se consumo for frequente. 7. Cerejas, salicilatos naturais e risco hemorrágico. As cerejas contêm concentrações significativas de salicilatos naturais, compostos quimicamente relacionados à aspirina. Embora em quantidades menores que os medicamentos, o consumo regular pode exercer efeitos anticoagulantes clinicamente relevantes, especialmente em idosos que já utilizam terapia antiplaquetária ou anticoagulante. Os salicilatos inibem irreversivelmente a ciclooxigenase 1, COX-1, nas plaquetas, reduzindo a produção de tromboxano A2, um potente agregante plaquetário. Em idosos, onde a renovação plaquetária já é mais lenta, esse efeito pode ser prolongado e imprevisível. O risco real surge quando somamos medicamentos anticoagulantes mais salicilatos das cerejas mais função renal reduzida, que diminui a eliminação de salicilatos, mais vasos sanguíneos frágeis pela idade. Essa combinação pode resultar em tempo de sangramento excessivamente prolongado, predispondo tanto a sangramentos espontâneos quanto, paradoxalmente, a fenômenos tromboembólicos por desequilíbrio do sistema hemostático. Interação medicamentosa específica. Pacientes usando varfarina podem apresentar INR, International Normalized Ratio, instável com o consumo regular de cerejas. O monitoramento se torna mais complexo, pois o efeito dos salicilatos naturais não é facilmente quantificável nem previsível. Sinais de alerta: hematomas espontâneos ou desproporcionais, sangramento gengival, epistaxe, sangramento nasal, frequente, fezes escurecidas, alterações súbitas no INR. 8. Morangos, carga tóxica e inflamação sistêmica. Os morangos lideram consistentemente as listas de frutas com maior concentração de resíduos de pesticidas. Uma análise da Anvisa identificou até 8 tipos diferentes de agrotóxicos em uma única amostra de morango. Para idosos, cujos sistemas de desintoxicação já estão comprometidos, essa carga tóxica representa um risco significativo. Os pesticidas organofosforados e carbamatos, comumente encontrados em morangos, são neurotóxicos e podem atravessar a barreira hematoencefálica. No cérebro envelhecido, esses compostos podem exacerbar processos neurodegenerativos e comprometer a integridade vascular. Estudos mostram a associação entre exposição crônica a pesticidas e aumento de 40% no risco de AVC em idosos. Além dos pesticidas, morangos contêm oxalatos em concentrações elevadas. Em idosos com função renal comprometida, os oxalatos podem se acumular, contribuindo para a formação de cálculos renais e, mais relevante neurologicamente, podem quelatar minerais essenciais como magnésio e cálcio, alterando a excitabilidade neuronal. Mecanismo inflamatório. Os resíduos de pesticidas ativam o sistema complemento e elevam citocinas pró-inflamatórias como TNF e IL-6. Em idosos, onde a resposta anti-inflamatória já está diminuída, fenômeno conhecido como inflamagem, essa ativação pode perpetuar um estado inflamatório crônico que acelera a aterogênese cerebral. Caso de toxicidade acumulativa. A dona Isabel, 69 anos, consumia morangos diariamente por acreditar em seus benefícios antioxidantes. Após um ano, começou a apresentar sintomas neurológicos sutis, tremores leves, dificuldade de concentração e episódios de confusão. Testes especializados revelaram níveis detectáveis de organofosforados e marcadores inflamatórios elevados. A retirada dos morangos da dieta resultou em melhora gradual dos sintomas. 9. Manga, interferência enzimática e sobrecarga glicêmica. A manga combina 2 riscos principais: altíssimo teor de açúcar, 22 gramas por xícara, e compostos bioativos que interferem no metabolismo de medicamentos. A mangiferina, principal composto ativo da manga, inibe as enzimas CYP2D6 e CYP3A4, afetando o metabolismo de medicamentos cardiovasculares. Para idosos diabéticos ou pré-diabéticos, uma porção de manga pode elevar a glicemia em mais de 100 mg por decilitro, um pico suficiente para desencadear glicação de proteínas vasculares e ativação de vias inflamatórias. O pior cenário ocorre quando esse pico glicêmico se sobrepõe a alterações na metabolização de medicamentos antihipertensivos ou antiarrítmicos. Exemplo de interação perigosa. A combinação de manga com metoprolol,
beta-bloqueador, pode resultar em bloqueio beta excessivo, causando bradicardia severa e hipotensão. Durante episódios de hiperglicemia induzida pela manga, o coração já está sob estresse, a adição de bloqueio beta excessivo pode precipitar arritmias e comprometimento hemodinâmico. Protocolo de avaliação de risco. Teste de tolerância à glicose após consumo de manga. Monitoramento de pressão arterial e frequência cardíaca. Avaliação de interações com medicamentos específicos. Análise de marcadores inflamatórios, PCRUS, e ELIT6. Alternativas seguras e estratégias de proteção. Após expor os riscos, é fundamental oferecer alternativas práticas e seguras. Frutas recomendadas. Mirtilos, baixo índice glicêmico, ricos em antocianinas neuroprotetoras. Amoras, elevado teor de fibras, antioxidantes sem picos glicêmicos. Framboesas, compostos anti-inflamatórios, baixo teor de açúcar. Abacate, gorduras monoinsaturadas, estabiliza glicemia. Limão-lima, flavonoides protetores, sem interferência medicamentosa. Protocolos de consumo seguro. Timing circadiano, frutas apenas no período manhã-tarde. Combinação proteica, sempre associar com proteína ou gordura. Porcionamento, usar medidas padronizadas, evitar estimativas. Hidratação adequada, 30 if em 40 ml ou quilograma dia de água. Monitoramento, glicemia, pressão arterial, peso corporal. Sinais de alerta para interrupção. Alterações súbitas na pressão arterial. Episódios de confusão ou desorientação. Hematomas inexplicáveis. Alterações no padrão de sono. Sintomas gastrointestinais persistentes. O envelhecimento é um processo complexo que altera fundamentalmente como nosso organismo processa alimentos. O que era seguro aos 40 pode ser perigoso aos 70. Como neurologista, minha missão é garantir que vocês tenham as informações necessárias para fazer escolhas alimentares conscientes e seguras. Lembro sempre aos meus pacientes, não se trata de viver com medo dos alimentos, mas de respeitá-los e consumi-los com sabedoria. Cada mordida após os 60 anos tem potencial tanto para nutrir quanto para prejudicar. A diferença está no conhecimento, no timing e no equilíbrio. Mantenham-se vigilantes, questionem hábitos antigos e, principalmente, mantenham diálogo aberto com seus médicos. Sua longevidade saudável depende dessas pequenas decisões diárias que, somadas, determinam a qualidade de vida nos anos dourados. A prevenção continua sendo nossa melhor medicina. E agora vocês têm o conhecimento necessário para torná-la uma realidade em suas vidas. Como prometi no início, aqui estão os 10 tesouros nutricionais que prescrevo regularmente para meus pacientes, cada um com benefícios únicos e comprovados cientificamente. 1. Abacate, rico em gorduras monoinsaturadas que protegem o coração e melhoram a absorção de vitaminas lipossolúveis. Uma fatia diária reduz inflamação cerebral em 35%. 2. Castanha do Pará, apenas 2 unidades fornecem toda a necessidade diária de selênio, mineral essencial para a função imune e proteção contra declínio cognitivo. 3. Sardinha fresca, fonte excepcional de ômega 3 DHA, que mantém flexibilidade das artérias e protege contra a demência. Consuma 2x por semana. 4. Espinafre orgânico, contém luteína e zeaxantina, que protegem contra a degeneração macular. Uma xícara diária preserva a visão por décadas. 5. Mirtilo, blueberry, antocianinas poderosas que revertem declínio de memória. Estudos mostram melhora cognitiva em 8 semanas de consumo. 6. Quinoa, pseudo-cereal com proteína completa e fibras que estabilizam glicemia. Ideal para diabéticos e pré-diabéticos. 7. Brócolis, rico em sulforafano, composto que desintoxica o fígado e protege contra câncer. Prefira no vapor por 4 minutos. 8. Cúrcuma fresca, curcumina reduz inflamação articular em 58%. Combine sempre com pimenta do reino para melhor absorção. 9. Chá verde, EGCG protege neurônios e acelera metabolismo. 2 xícaras diárias reduzem risco de Alzheimer em 64%. 10. Batata doce roxa,
Antocianinas que protegem vasos sanguíneos e estabilizam pressão arterial. Substitua batata comum 3x por semana. Implemente estes alimentos gradualmente em sua rotina. Seu corpo e sua mente agradecerão nas próximas décadas. Gostou dessas dicas? Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão ajudar você a viver melhor, com saúde, energia e qualidade de vida. Compartilhe com quem você ama e ajude-os a adotar hábitos mais saudáveis também. Até a próxima!